Olá, pessoal! Olá, Cibele! Boa tarde, tudo bem? Tudo bem, Luciana? Tudo bem, Cibele? Boa tarde a todos que estão nos assistindo hoje nessa live. Sejam muito bem-vindos, bem-vinda e bem-vindo a mais essa live sobre planejamento patrimonial da família. Um assunto extremamente importante. E hoje aqui a advogada Luciana Borges Ramos, que sou eu, e aqui com minha grande amiga Cibele Agnello, né, Cibele? Isso, advogada também, atuante em Minas Gerais, interior. Olha, eu amo Minas, Sibeli. Ah, eu amo aquela região. Sibeli, a minha fraqueza são os doces. Pois é, as suas são os doces, a minha fraqueza é o pão de queijo. Um pão de queijo com um cafezinho, é tudo Ai, de bom. ai, não fala, Sibeli. Amo também pão de queijo, mas os doces. Teve uma ocasião que eu viajei para Poços de Caldas Nossa, e, ai, menina, engordei, eu acho que uns 5 quilos em 10 dias. Só comia doce. é a perdição, Poços de Caldas, é tudo de maravilhoso. Que região maravilhosa. Beijo para Minas, viu? Entregue meus beijos aí para o pessoal. Pode deixar, serão todos distribuídos. Eu aqui sou carioca, formada pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro, mas adotei Curitiba, no Paraná. Aqui no Paraná, trabalho em toda a região, não só Curitiba, região metropolitana e todas as outras cidades. Amo esse estado de paixão. Pessoal aqui, muito gente boa, me receberam todos de braços abertos, Sibeli. Foi muito bom ter mudado para cá. Pois é, eu trabalho em Patinga, Minas Gerais, mas presto também consultoria para todos os brasileiros que estão em países diferentes do nosso Brasil. Olha, isso é Bastante pessoas que moram fora sempre procuram, estão precisando de regularizar alguma coisa, e a gente presta essa assessoria também, principalmente na questão do patrimonial. muito bom, Sibeli. Aliás, você tocou num ponto fundamental. Ontem mesmo eu estava fazendo uma outra live, uma pré-palestra, e eu estava explicando para a minha audiência, e a gente vai tocar nesse assunto, a sua audiência, a minha audiência, porque no final é uma coisa só. Estava explicando exatamente para eles que nós fazemos parte de um time nacional do Brasil, de profissionais extremamente capacitados, profissionais de experiência, de expertise nessa área. Expliquei também que essa área de planejamento patrimonial ela é interessante porque ela mexe com direito de família, direito tributário, direito empresarial, ela é interdisciplinar. Então, a gente tem uma equipe com advogados como nós, contadores, e realmente, patrimônio a gente tem no Brasil e no mundo. Por isso que é muito especial para mim ter você aqui nessa live, Sibeli. Muito obrigada, porque você tem essa expertise, tanto no Brasil quanto fora também, né? Hoje é interessante a gente deixar isso claro, né, Luciana? O nosso time no Brasil inteiro integra mais de 1.000 advogados e contadores. É um time que a gente procura resolver qualquer problema, qualquer indagação diferente que a Cibele, a Luciana não domine, não há problema, porque o time todo está ali para se apoiar. Então, isso é fundamental, não é mesmo, Luciana? Com certeza. Inclusive, você falou tudo, porque ninguém sabe tudo, ninguém faz tudo sozinho, não existe isso, ninguém é só uma ilha. Então, a gente realmente precisa um do outro. E o legal é que combinou profissionais que têm a mesma expertise e o mesmo desejo de levar para frente, levar para o público em geral, não só para os bilionários, não só para os ricos que têm grandes escritórios de advocacia, outras soluções alternativas de planejamento patrimonial, de planejamento sucessório, antes mesmo de acontecer uma fatalidade. Como, por exemplo, até a gente estava conversando antes dessa live, a respeito da opção que o brasileiro geralmente se utiliza do inventário.
né? É o que as pessoas conhecem, né? Porque é o Sim, senso comum. Inclusive, a gente aprende isso na faculdade, né? A fazer verdade. inventário. É uma coisa bem simples, é o comum. E é o que as pessoas escutam. Mas a gente estudando, trabalhando e trocando com essa nossa equipe nacional, com esse time, a gente conseguiu crescer, evoluir, chegar aqui para ajudar muito mais pessoas. E falando em inventário é aquela coisa, né? As pessoas elas pensam que gastam apenas 10%, 20%, vamos colocar lá uns 15%, não é isso? Mas inventário é muito mais. Pois é, uma coisa muito, mas muito importante das pessoas terem esse conhecimento é que, como você disse aí, era apenas para bilionários. Só que o nosso interesse hoje é levar esse conhecimento, expandir esse conhecimento. Por quê? Porque o inventário, ele destrói o patrimônio, ele corrói, ele come o patrimônio da família. Então, mas até então, como não se tinha esse conhecimento, como as pessoas não tinham outra opção, todos ficavam aguardando. Só quando falecia alguém que a família se via na obrigação de abrir o tal do inventário. E hoje a gente está aqui exatamente para isso, trazer para vocês uma informação diferenciada, um conteúdo novo para o Brasil, mas que já é utilizado há muito tempo, nos Estados Unidos, nos países da Europa, no Japão, há muito tempo. E nós, brasileiros, agora estamos difundindo este conhecimento. Exatamente. E você tocou nesse assunto, é muito importante, porque inventário, vamos lá. Se a gente for colocar aqui na ponta do lápis, só imaginando, tem cartório de notas, emissão de certidões, vamos lá, cartório de notas, uma certidão não vai te sair por menos de 3.000, 5.000 reais. Certidões, se o herdeiro for casado, de 1.000 a 2.000 reais. E ainda tem o RGI no final, porque são 2 cartórios. Mas o pior é o ITCMD, o Imposto de Transmissão, Causa, Mortes e Doação. Esse imposto, ele tem um fato gerador, que é você dispor o seu bem, tanto por força de morte, porque você não está mais aqui, e, portanto, o teu bem, ele foi transmitido a quem é de direito pela lei, ou então a doação, que é quando você, ainda em vida, resolve também dispor do seu bem para um terceiro, e por uma mera liberalidade. Esse imposto, no Brasil, ele gira em torno de 4% a 8%. E, pasme, aí a Cibele vai dizer para você aí que está do outro lado da telinha, você aí que está na sua casa assistindo, a Cibele vai contar para vocês. Aqui no Brasil, essa alíquota é uma das mais baratas, porque os outros países, a alíquota ainda é mais cara. A gente não pode nem reclamar, né, Cibele? Exato, exato. No nosso Brasil, a lei diz que o ITCMD, Imposto, Transmissão, Causa, Morte e Doação, ele não ultrapassa 8%. Só que nos países, Estados Unidos, é 40% o imposto de herança. Existem países lá da Europa que chega a ser 60% o imposto sobre herança. Então, é muito importante ter a consciência de que, apesar de no Brasil estar em 8%, de se dizer um imposto muito barato, uma alíquota muito baixa no Brasil, já temos projeto de lei em andamento e certamente será aprovado em breve, porque o nosso governo sempre precisando de dinheiro e sempre buscando forma de maior arrecadação. Já estamos com projeto de lei para ser aprovado, que de 8% deve passar para 27,5% ou 20%. Então, assim, é urgente, é muito importante que todos vocês absorvam bem
essa nova forma de proteção patrimonial, essa nova forma de economia tributária. Não é isso, Luciana? Com certeza, Sibeli, você falou agora, tocou no ponto-chave. Inclusive, eu vou te complementar, vamos fazer esse bate-bola importantíssimo, porque no planejamento, você pode utilizar para pagar impostos a base de cálculo, o valor de aquisição do bem. Já no inventário, ó, é o valor de mercado do bem. É escandaloso, porque o nosso mercado, ele vira e mexe, ele muda. Então, um bem que, por exemplo, você tem adquirido há 20 anos atrás por 300 mil reais, vamos colocar aí você que está em Minas, deve ter várias pessoas com fazenda, chácara, aqui no interior do Paraná, até na região metropolitana, não precisa nem ir muito no interior, não. As pessoas têm chácara. Então, uma chácara, que estou dando aqui um exemplo hipotético, que tenha sido adquirida por 300 mil reais e levaram 20 anos para pagar, não pagaram isso de vez, agora, se ela vale hoje, essa chácara valorizou, e agora ela é 1 milhão de reais, meu Deus, são 4%, pelo menos aqui no Paraná, são 4% sobre 1 milhão de imposto. São 40 mil reais só no inventário. É assustador, fora as outras rubricas. Se me permite, Luciana, eu quero deixar claro que no Paraná a alíquota é 4%, em Minas Gerais é 5%, é mais alto ainda. Então, vamos aqui retomar no seu exemplo. Quando se faz através do planejamento patrimonial, se paga o imposto sobre o valor que consta na declaração de imposto de renda, que é o valor de aquisição do bem. Então, vai aplicar os 5% em Minas, os 4% lá em Curitiba, vai se aplicar em cima dos 300 mil, que é o valor que foi adquirido o bem. Já se a família não fizer o planejamento e tiver que fazer o inventário, essa alíquota já será aplicada em cima do valor atual, o valor de mercado. Então, a diferença é enorme. Basta imaginar, 5% de 300 mil é 15 mil reais. 5% em cima de 1 milhão é 50 mil reais. A diferença é escandalosa. É isso, Luciana? Com certeza é assustador. E só da gente imaginar que essa família, seja em Minas até a alíquota é maior, né, do que aqui, seja aqui no Paraná, a pessoa ela não pagou isso assim, ela não tinha esse capital de giro, esse valor líquido na conta, ela levou 10, 15, 20 anos pagando. Então, a capacidade econômica da família real é essa, é de 300 mil reais, ou passou a vida inteira para um patrimônio, ou que seja 500 mil reais, não importa, mas ela passou a vida inteira para conquistar aquilo e, de repente, ela precisa ter para um inventário mais de 100 mil reais em todas as rubricas. Aí, o que acontece? A gente vê também, Sibeli, que as pessoas, elas são orientadas, ou mal orientadas, pelo menos na minha opinião, né? Aqui eu respeito todos os outros colegas que não coadunem com a nossa opinião, né? Mas há quem fuja para a questão do testamento. Eu vou fazer um testamento, né, das disposições da minha última vontade, vou deixar tudo para os meus filhos, vou deixar uma parte para os meus sobrinhos, né? Tem muito disso no Brasil, existe essa cultura. E aí, quando você vai ver o testamento, a gente está falando aqui de despesas no inventário. Com um testamento envolvido, a despesa, então, aumenta mais ainda, não é, Sibeli? Exatamente. Tocando no testamento, eu quero trazer uma coisa recente e que todo mundo teve conhecimento, que foi muito divulgado nas mídias. Nós temos aí um exemplo bem recente do cantor Agnaldo Timóteo, que faleceu há pouco e deixou o testamento. Deixou o testamento para uma filha que ainda está em processo de adoção. Esse testamento, o que acontece com ele? Ele foi respeitado? Não.
porque testamento ele pode ser contestado na justiça. A família tem a liberalidade de contestar. Não quer dizer que você testou, deixou ali tudo escrito, a sua última vontade, você que lutou a vida inteira para construir o patrimônio, deixou ali a sua última vontade, determinado, definido, tudo escritinho, mas pode não ser o que vai acontecer, porque outros familiares podem contestar, e isso é previsto em lei. Não tem como fugir disso. Exatamente. E o testamento chega a ser esquizofrênico, porque que acontece? A pessoa, ela pode ter muito bem delineado na mente dela a sua disposição de última vontade, e ela vai lá em cartório, prepara esse testamento, registra esse testamento com as testemunhas, paga por ele, mas eu vejo muito na prática, você também deve ver, em que as pessoas mudam de ideia. Então, hoje fez um testamento, amanhã já não está mais querendo aquilo, já mudou totalmente de ideia, já quer tirar aquela pessoa do testamento, aquela pessoa te traiu, aquela pessoa te abandonou de alguma forma, ou traiu a confiança da pessoa, ela quer tirar do testamento, e aí tem que fazer novos testamentos ao longo da vida, e pagar novamente. Só aí depois, pode falar. Uma parte. Luciana, vamos falar também de coisas boas. Tá falando aí, que traiu, que só coisas ruins, não, pode acontecer coisa boa para você ter vontade de alterar seu testamento. Nasceu um filho temporão, olha só, você havia testado de uma forma e agora nasceu um filho e você quer alterar o seu testamento. Tudo obedecendo a legítima, dentro da legítima, mas é possível. Você vai fazer a alteração do seu testamento. Então, irá gastar pela segunda vez. Não é isso, Luciana? É isso mesmo, falou exatamente, Sibeli, é isso. Eu até esqueci das partes boas, né? Claro. É verdade, o testamento pode ser mudado para o bem também. Ou seja, de qualquer forma, a pessoa vai gastar mais dinheiro. Mas o pior ponto não é nem esse. Esse, então, você falou de uma boa coisa que acontece, e que bom, tomara que aconteça mesmo. O filho é sempre uma bênção. O problema é que depois que esse testamento ele for ser executado, ele vai para o judiciário. Então, os herdeiros, eles não conseguem fugir de um procedimento judiciário chamado RAC, R-A-C, que é o Registro de Abertura e Cumprimento de Testamento. Eles não conseguem. Até é possível, dentro da sentença do juiz, o juiz permitir, dependendo das circunstâncias do inventário e do testamento, ele ser cumprido lá no cartório, ele terminar lá no cartório, não tem problema. Dá para mesclar os dois procedimentos. Porém, a pessoa não consegue, não dá. Fez testamento, você acorrentou o seu herdeiro, a sua herdeira, aquela pessoa que lhe é cara, a ir para o judiciário, adquirir esse registro de abertura e cumprimento de testamento, em que vai ter honorários, vai ter custas, vai ter Ministério Público, como você mesma disse, Sibeli, se tiver briga entre herdeiros, né, como você citou aí muito bem o Agnaldo Timóteo, se tiver briga entre os herdeiros, ainda vai demorar muito mais, porque o processo judicial em si, ele é moroso. E a gente pode colocar assim, sendo muito otimista, de falar que a duração desse processo que irá tramitar no judiciário vai demorar aí de 6 meses a 1 ano, sendo bastante otimista, né? Porque vemos casos, a gente que já trabalha nessa área há muito tempo, vê casos aí que tramita 5 anos, 10 anos. Então, o testamento não é a melhor opção, não é uma opção que deve ser considerada pela família. Com certeza. E aí, o que as famílias buscam? Eu vejo muito isso, até com menores. Doação do bem em vida com a reserva de usufruto. Vou dar tudo, dou, e pronto, não tem nada mais comigo, já estão com os meus filhos, até para menores de idade. E é uma temeridade, porque que acontece? A pessoa que constituiu aqueles bens, aquele patrimônio, se ela tiver qualquer oportunidade de vender, de negociar, de aumentar o patrimônio, que um dia vai ser daquele herdeiro para quem ela deu, ela já não tem mais o patrimônio nas mãos.
E a gente vê muito isso, né, Cibele? Filhos que já são casados, não estão bem no casamento, recebem esses bens em doação, e aí depois, para reverter, para vender esse bem já doado, que está em usufruto, porque acaba sendo do herdeiro, anula a propriedade do herdeiro e a fruição do instituidor da herança. Eles, mesmo em comum acordo de vender e fazer negócios com aquilo, ainda vai precisar da outorga conjugal. E se o casamento do teu filho, da tua filha, não estiver muito bem, ainda tem esse risco de não haver a outorga e até, de repente, perder boas oportunidades dentro do mercado, não é, Sibeli? Resumindo isso aí tudo, a gente pode dizer assim, que fica bem claro, não existe na doação em vida de bens com usufruto o direito de arrependimento. Você não tem como voltar atrás. Fez, está feito. Você doou, você não vai chegar nem para o juiz e falar assim, eu doei e arrependi. Isso não existe. Doou, ponto final. A doação está feita, não tem como desfazer. Tem sim, quando um filho vê a necessidade do pai e o filho, desde que não tenha problema com o cônjuge, retornar, né? Devolver ao pai. Mas o pai necessitado, não existe o direito de arrependimento. Esse é o ponto que a gente mais bate de dizer que a doação em vida não é legal. Não basta o usufruto. Podem acontecer coisas boas e coisas ruins, como eu sempre gosto de deixar. Podem acontecer coisas boas. Você doou e apareceu uma construtora que quer aquele seu terreno, aquele seu imóvel, que vai construir ele um prédio e te dar apartamentos nele. Não tem como, já doou. Pode acontecer coisa ruim. Você teve aí uma doença, já gastou tudo que você tinha de dinheiro, a única coisa que você tinha é o bem que você já doou para o seu filho. Então, não é uma opção. Quando chega no meu escritório, querendo já com a ideia fixa, quero fazer doação em vida, explicando todos esses pontos e trazendo os problemas, sempre há aquele primeiro impacto, porque não é de conhecimento de todos, e é isso que a gente quer fazer, né, Luciana? Difundir esse conhecimento dessa impossibilidade de reversão, que tanto pode ser para coisa boa quanto para coisa ruim. Mas não tem possibilidade. Pense muito nessa questão. E aí eu vou pegar um gancho. Amei, Sibeli, isso que você falou. Vou pegar um gancho porque no planejamento sucessório, no planejamento patrimonial prévio, você sim pode aproveitar, pode utilizar a cláusula de reversibilidade, cláusula de call. Olha, tem tanta cláusula que dá para proteger e dá para reverter decisões que muitas vezes foram tomadas conscientes, mas que as circunstâncias mudaram. E é isso com que eu e Sibeli e todo o time no Brasil todo trabalha. Então, por isso que a gente está fazendo essa live, para trazer informação para as pessoas, para mostrar para as pessoas que tem sim, que a lei possibilita outras cláusulas protetivas e até reversivas que te dão a possibilidade de não ter que passar pelo sufoco de se arrepender e não poder voltar atrás, né, Sibeli? Isso. Além das cláusulas protetivas que podem envolver todo esse processo, nós temos a questão também de que a pessoa irá ficar com um pé atrás. Eu vou doar e meu patrimônio, como que vai ficar? Eu nunca mais vou ter direito a nada dentro do processo de planejamento patrimonial. Isso não ocorre. Além das cláusulas protetivas, existem cláusulas de mandato que o titular do patrimônio continua mandando em tudo normalmente. Ele não perde nenhum direito àquilo. Perfeito. Com certeza. Sibeli, o celular da Sibeli não para, só cliente, não né, para. Sibeli? Mais um cliente aí, Sibeli?
Fala para o cliente. Estou aqui tentando ver o que é, mas nossa live é muito mais importante, não é mesmo? Com certeza, com certeza. Mas fala para o cliente que a live daqui a pouco acaba. Daqui a pouquinho a gente retorna. Isso, aí daqui a pouquinho você já atende o cliente, não perca, não. E aí, para a gente encerrar essa live com chave de ouro, a outra alternativa também que a gente tem explicado para os clientes que não é uma opção mais inteligente do ponto de vista jurídico, é o seguro de vida, né, Cibele? Porque o seguro de vida, ele é muito bom. Eu recomendo todo mundo que esteja assistindo, que não esteja assistindo, que me procura, que faz consultorias comigo. Sim, faça o seu seguro de vida. É muito bom. Eu tenho o meu, faço para quem eu amo. Mas o seguro de vida, qual é o objetivo dele? É você deixar confortável, dar uma bolada para quem você ama, quando você, infelizmente, não estiver mais aqui, mas para aquela pessoa usufruir o dinheiro. O que adianta esse dinheiro servir para pagar o governo, para pagar o cartório, para pagar o RGI, para pagar o deságio do imóvel, para pagar todas as despesas envolvidas no inventário, quando você vai ver, talvez o prêmio do seguro nem pague todas as despesas. Pois é. Eu já tive este questionamento. Eu tive cliente que chegou para mim falando assim, doutora, a proteção patrimonial do bem não precisa, a gente não precisa fazer, porque eu já tenho um seguro de vida para quando eu não estiver mais aqui, meu filho vai receber o seguro e vai pagar todas as contas do inventário. Meu Deus, eu não consigo nem imaginar essa situação. A gente tem que ter claro que o seguro é uma coisa que tem que ser para uma coisa boa, não uma coisa que você está ali. É tipo uma poupança futura para o governo, poupança futura para pagamento de gastos. Não, o seguro não é essa a intenção. O seguro é você ter disponível para dar para os seus herdeiros, seus beneficiários, uma vida mais tranquila, uma bolada para eles terem um início de vida melhor. E não para pagar contas, pagar cartório, pagar imposto do governo. Não é essa a intenção de um seguro de vida. Com certeza, Cibele. E esse assunto vai longe, né? Se a gente for ficar aqui horas. Exatamente, vai longe. Tem outras possibilidades que não são as melhores, mas também tem o planejamento patrimonial da família. E Cibele e eu vamos fazer ainda outras lives futuras, né, Cibele? A respeito dessas vantagens, dessas cláusulas protetivas. Hoje a gente só apontou as questões que as pessoas mais conhecem. Mas futuramente a gente vai apontar as questões, a tecnologia jurídica que as pessoas precisam conhecer. Então, todos que estão nos assistindo, não percam as próximas lives. A gente vai falar ainda muita informação jurídica interessante, sem juridiquês, de forma bem aberta, o mais fácil e simples possível, para que todos tenham acesso a isso, que antigamente era só de bilionário, era só de político, que tinha muito mais contato com a lei. Não, todo brasileiro tem que conhecer os seus direitos e os seus deveres, e poder fazer as suas opções, as suas escolhas. Então, nós aqui, eu e Cibele, agradecemos demais a tua presença, a ter visto essa live. Se não pôde ver exatamente agora, nesse momento que ela está sendo gravada, vai ficar aqui embaixo, tem a descrição do vídeo, vai ficar aqui no canal, vai também para outras redes sociais, tanto minha quanto da Cibele. Então, nós agradecemos demais a tua presença, você que está aqui conosco. E se não pôde estar aqui agora, não tem problema, assiste depois. Né, Cibele? Isso aí. E vamos deixar aqui claro que, além das nossas lives que iremos fazer para o futuro aqui, temos também a palestra que está programada, não é mesmo, Luciana? Nós temos palestra programada para a próxima semana, tanto minha quanto da Luciana, que estará logo abaixo aqui, já para você acessar, clicar lá e fazer a sua inscrição. Não perca a palestra. Você que está em Minas, assiste a Cibele. Você que está no Paraná, assiste a Luciana. Exato. Tá certo? Cibele, muito, muito obrigada, viu? Só tenho a agradecer a sua presença, enriqueceu demais essa live. Muito obrigada.
Obrigada a você, Luciana. Obrigada pelo convite e faremos muitas outras. Até a próxima, então. Até. Tchau, pessoal. Tchau.